Beleza, pessoal, muito bom dia, bem-vindo a essa aula assíncrona e gravada de Teoria da Computação, né? Estou gravando esta aula como uma maneira de repor uma aula perdida que a gente teve durante o semestre, né? Houve um imprevisto e agora estou repondo a aula. Espero que vocês gostem, espero que vocês assistam até o final, ok? A ideia dessa aula é a gente revisitar alguns conceitos básicos da teoria da computação, né? Se a gente for lembrar lá da primeira aula de teoria, onde a gente estava tentando motivar por que a gente estava estudando linguagens e autômatos, e PDA, e DFA, e Turing, e livre de contexto, e tudo mais, né? Se a gente for lembrar, tinha um papo lá na primeira aula que a gente conversou, que era assim, existe uma relação muito forte, na verdade assim, de equivalência até, entre linguagens, no sentido de conjunto de palavras, né, que a gente reconhece, tudo que a gente está estudando na disciplina, e problemas computacionais, né? Vamos na aula de hoje revisitar esse ponto, né? Vamos tentar ver com mais calma e com mais profundidade o que exatamente é um problema computacional, como é que a gente define e qual que é exatamente a relação entre problema computacional e linguagens. Beleza? Primeira parte da aula, vamos então formalizar o que é um problema computacional. De uma maneira formal, de uma maneira matemática, um problema computacional é uma relação entre dois conjuntos, né? O termo relação é o termo relação matemática mesmo, né? Eu tenho dois conjuntos, eu pego um elemento de um conjunto e um elemento de outro conjunto e formo uma relação binária. Nos problemas computacionais, a relação é entre dois conjuntos. O primeiro conjunto a gente chama de conjunto de instâncias, e o segundo conjunto, o conjunto de respostas. As instâncias de um problema são basicamente as entradas que o problema pode ter, né? E as respostas seriam as saídas. Por exemplo, imagina o seguinte problema computacional. Dado um natural n, determinar sim ou não se ele é primo. Okay? Esse problema, qual que é o conjunto de instâncias e qual que é o conjunto de respostas? Como o problema é, dado um número natural n, o conjunto de instâncias desse problema são todos os números naturais. E como a resposta é sim ou não, o conjunto de respostas é literalmente o conjunto que tem um sim e tem um não. E o problema em si é a relação entre esses dois conjuntos, conjunto de instância e conjunto de resposta. Por exemplo, 2 é primo, então 2 vai se relacionar com 5. 3 é primo, então 3 vai para 5. 4 não é primo, vai para não. 5 é primo, vai para 5. 6 é primo? Não, então vai para não. Matematicamente falando, essa relação em si é o problema. O problema é isso. Okay? É a relação que a gente faz entre elementos que a gente chama de instâncias e elementos que a gente chama de respostas. Esse é o problema, matematicamente falando. Ok? Vamos ver um outro exemplo de problema. Dado um natural n, quantos dígitos n tem? É outro problema computacional. O conjunto de instâncias, como o problema é dado um natural n, vai ser novamente o conjunto de todos os naturais. E como a resposta, né, que o problema tem que decidir é quantos dígitos ele tem, a quantidade de dígitos, né, é um número. Sendo um número natural também. Então, o conjunto de respostas também é um número natural. Nesse caso, a gente está com um problema em que as instâncias são os naturais e que as respostas também são os naturais. E o problema vai associar para cada instância sua resposta respectiva. 3 tem um dígito só. 42 tem 2 dígitos.
368 tem 3 dígitos, 81 tem 2 dígitos, e por aí vai. Essa relação, novamente, é o problema em si, matematicamente falando. Okay? O problema é isso, uma relação entre instâncias e respostas. Beleza? Espero que sim. Dentro desse contexto, né, de problemas, existe um tipo específico de problema, que são os problemas de decisão. Então, existem problemas, e alguns desses problemas são problemas de decisão. O que é um problema de decisão? É um problema o tamanho do conjunto de respostas é 2. Na prática, um problema cuja resposta é sim ou não. Né? Qualquer problema em que a resposta é uma dentre duas opções pode ser descrito como um problema cuja resposta é sim ou não. Né? E esses problemas são problemas de decisão. Por exemplo, o problema de determinar se um número é primo, ele é um problema de decisão, porque o conjunto de respostas tem 2 elementos, sim e não. Então, esse é um problema considerado de decisão. Okay? Dizer se, né, dado um n, dizer quantos dígitos tem, não é um problema de decisão, porque o conjunto de respostas tem mais do que 2 elementos. Ou, na prática, não é um problema que a gente pode falar sim ou não para a resposta. Okay? Os problemas que a gente pode falar sim ou não são os problemas de decisão. Os outros não são de decisão. Okay? Outros exemplos de problemas de decisão que a gente pode estar só falando para vocês. Dizer se um número é par. Dizer se o número é par é um problema de decisão, porque a resposta é sim ou não. Dizer se ele é primo é um problema de decisão, como a gente viu, a resposta é sim ou não. Dado um vetor e um número, dizer se esse número está dentro do vetor é um problema de decisão, a resposta é sim ou não. Né? Dado um grafo, dizer se esse grafo é conexo, problema de decisão, a resposta é sim ou não. Dado uma árvore, dizer se ela está balanceada, problema de decisão, a resposta é sim ou não. Sempre que a resposta é sim ou não, a gente tem um problema de decisão. Beleza? O que não seria problema de decisão? Dizer quantos dígitos um número tem, dizer quantas componentes conexas um grafo tem, determinar o maior elemento de um vetor, determinar o menor elemento de um vetor, a soma dos elementos de um vetor. Qualquer coisa cuja resposta não seja sim ou não, daí já não é de decisão. Essa definição, problema de decisão, vai ser muito importante daqui a pouco, beleza? Já explico por que a gente está chamando a atenção para esse tipo de problema específico. Dentro do contexto de problemas de decisão, vamos olhar agora para as instâncias. Né? A gente pode separar as instâncias de um problema de decisão em 2 categorias: instância positiva e instância negativa. Uma instância ela é positiva se a resposta dela é sim. Okay? Então, de um problema de decisão, todas as instâncias cuja resposta é sim, a gente diz que são as instâncias positivas do problema. E se a resposta é não, a gente diz que são as instâncias negativas desse problema. Okay? No nosso exemplo de determinar se um número é par, por exemplo, né? Quais são as instâncias positivas? Todas aquelas cuja resposta é sim. No nosso caso, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. E as negativas são que a resposta é não. 1, 3, 5, 7, etc. Okay? A próxima definição matemática, a representação de uma instância. Olha só. Quando a gente vai colocar uma instância em uma máquina, né? Seja ela um hardware, seja ela uma máquina de Turing, a gente vai voltar nesse ponto daqui a pouco, mas sempre que a gente vai colocar uma instância para uma máquina resolver um problema, a gente não coloca uma instância propriamente dita, mas sim uma representação dessa instância. Por exemplo,
Imagina que você fez um programinha lá em C, C++, Python, sei lá, para saber se um número é par. Aí teu programa está executando e está esperando o usuário digitar a entrada. O usuário ele quer digitar 42, só que ele não digita 42, porque não existe um botão 42 no teclado. O que o usuário digita? 4 e 2. O que o usuário digita, na verdade, é uma string, uma palavra, que não é 42, mas representa 42. E aí o programa, o hardware, a máquina, entende aquilo como 42. Okay? A representação de uma instância, e a gente denota isso dessa maneira, a instância entre aspas, é uma palavra sobre algum alfabeto que representa aquela instância. No nosso exemplo, se a instância for 42, ela pode ser representada por 4, 2. Isso aqui é uma palavra, é uma string de duas letras. A letra 4 seguido da letra 2. Okay? Uma forma de representar essa instância. Sobre o alfabeto, que tem os dígitos de 0 a 9. Ou uma outra forma de representar a mesma instância, né, é usando a representação binária, com a palavra 10, 10, 10. Né, aqui considerando o alfabeto binário, o alfabeto 0. E aí percebam, para uma mesma instância existem várias representações diferentes que ela pode ter. E qual que a gente vai usar depende de qual alfabeto a gente está definindo, que por sua vez depende do que a máquina que a gente está construindo vai entender da instância. Okay? Mas sabe, existem a instância e existe uma palavra que representa aquela instância. E aí, isso posto, agora sim, vamos juntar tudo, né, para perceber o seguinte: o que é um problema, né, se a gente for parar para ver. Eu posso definir um problema de decisão, meramente como o conjunto das representações das instâncias positivas dele. Ou seja, pega um problema de decisão, olha para as instâncias positivas apenas e considera as palavras que representam essas instâncias. E olha para o conjunto dessas palavras. Se você estiver acompanhando e se entendeu bem esse ponto, isso é uma linguagem. Okay? Por exemplo, seja o problema de decisão de saber se um número é par. Né? As instâncias positivas são 0, 2, 4, 6, etc. E aí pega as palavras que representam essas instâncias. A palavra que representa 0, 2, 4, 6, etc. E põe num conjunto. Ora, isso aqui é um conjunto de palavras definidos sobre um dado alfabeto. E a gente viu na primeira aula de teoria que um conjunto de palavras definidas sobre um dado alfabeto é uma linguagem. E é por isso que a gente está estudando o semestre todo essa questão das linguagens. Tá? Linguagem e problema de decisão são o mesmo conceito. É a mesma coisa. Isso aqui e isso aqui é igual. É a mesma coisa. Eu falar problema de decisão ou eu falar linguagem é a mesma coisa. Porque eu posso descrever um problema de decisão apenas pela linguagem formada pelas palavras das instâncias positivas. Okay? Eu diria que tudo que a gente estudou até agora foi para chegar nesse ponto. Né? Foi para poder dizer, uma linguagem é um problema de decisão, problema computacional de decisão. Beleza? Aí olha que interessante, né? A gente estudou o semestre todo a questão das linguagens, mas também as questões das máquinas que as reconhecem, de acordo com a categoria da linguagem. Se for regular, tem o DFA, se for livre de contexto, tem o PDA,
Se for recursivamente enumerável, tem a máquina de Turing. Isso a gente já estudou tudo, né? O que essas máquinas fazem, o DFA, o PDA e a máquina de Turing, é reconhecer a linguagem no sentido de, dado uma palavra, o que a máquina faz é dizer sim ou não se essa palavra pertence à linguagem. Ora, a linguagem é o conjunto das palavras das instâncias positivas. Então, eu posso ver máquina de Turing, DFA e PDA como máquinas que, dada uma representação de uma instância, me diz se essa instância é positiva ou não. E dizer se essa instância é positiva ou não é dizer se a resposta dela é sim ou não. Aí olha que interessante. Eu tenho, por exemplo, a máquina de Turing, que é responsável por, dada uma instância, dizer se a resposta é sim ou não. Vocês percebem? A máquina ela resolve o problema. Da mesma forma que a linguagem é equivalente aos problemas, as máquinas são equivalentes aos algoritmos. Uma máquina de Turing que reconhece uma determinada linguagem nada mais é do que um algoritmo que resolve aquele problema. Okay? O DFA, o PDA e a máquina de Turing são algoritmos que resolvem problemas. Se o problema for relativamente simples de resolver, dá para resolver com o DFA. Se for intermediário, dá para fazer com o PDA. Se for mais complexo, a máquina de Turing resolve. Mas esse é o ponto. A máquina de Turing, falando dela em particular, sendo a máquina que resolve todos os problemas que dá para resolver, ela é considerada um modelo básico de um computador. No sentido assim, de que todo problema, se tem solução, e é um problema de decisão, se tem solução, tem uma máquina de Turing que resolve. Okay? Para eu saber se um problema tem solução ou não, é eu tentar bolar uma máquina de Turing para resolver esse problema. Se eu conseguir, ele tem solução. Se eu não conseguir, não tem solução, simplesmente. Okay? Beleza? Então, toda essa primeira parte da aula é para concluir, né, essa analogia de que problema de decisão e linguagem é a mesma coisa, máquina de Turing e algoritmo também é a mesma coisa. Ok? É isso. Beleza. Vamos começar agora uma segunda parte da nossa aula, onde a gente vai se fazer a seguinte pergunta. Agora que a gente sabe o que são os problemas, será que a gente consegue separar os nossos problemas ou categorizar os nossos problemas de acordo com o nível de dificuldade deles? O que eu quero fazer é o seguinte: agora que eu sei que é um problema, será que eu sei o que é um problema fácil, o que é um problema difícil, o que é um problema ser mais fácil do que outro, um problema ser mais difícil do que outro, ou dois problemas terem a mesma dificuldade, né? De uma maneira bem informal, tá? Bem informal mesmo. O que eu quero fazer agora com vocês é tentar desenhar essa régua, uma régua de dificuldade dos problemas, ok? Onde mais para o lado esquerdo a gente tem os problemas mais fáceis, aí à medida que a gente vai indo para o direito, a gente tem os problemas mais difíceis. E o que eu quero tentar fazer é pegar os problemas e colocar eles nessa régua. Né? Por exemplo, o problema de saber se um número é par. Será que é um problema mais fácil ou mais difícil do que, por exemplo, saber se ele é primo? Saber se um número é primo, será que é um problema mais fácil ou mais difícil do que resolver um sudoku, por exemplo? Né? O problema de, dado uma configuração inicial do sudoku, dizer se ele tem solução ou não. É isso que eu quero fazer com vocês. Tá? Na verdade, existe todo um campo aí de estudo da ciência da computação teórica que estuda as classes de problemas. Né? O que eu quero fazer é colocar os problemas em classes, em categorias. Né? Tipo, a categoria, a classe dos problemas mais fáceis, a categoria ou classe dos problemas mais difíceis, a categoria ou classe dos problemas médios, etc, etc, etc. Okay?
Então, informalmente, o nosso objetivo a partir desse ponto até o fim do semestre é a gente estudar essas classes. A gente estudar o que é um problema fácil, o que é um problema difícil, o que é a classe dos problemas fáceis, a classe dos problemas difíceis, etc. Ok? Aí uma pergunta que eu faria para vocês é: o que será que define a dificuldade de um problema? Né? O que tem em um problema que pode fazer ele ser considerado fácil ou ele ser considerado difícil? E a resposta disso, espero que vocês concordem, né? Tem muito a ver com a complexidade dos algoritmos que resolvem esses problemas. O que eu quero dizer é o seguinte: se o problema de saber se um número é par, por exemplo, existe um algoritmo que resolve esse problema e esse algoritmo tem complexidade baixa, então esse problema deve ser fácil. Na outra ponta, para resolver um sudoku, existem algoritmos, mas todos os algoritmos têm complexidade alta, então esse problema deve ser difícil. Okay? A gente vai associar a dificuldade de um problema com a complexidade dos algoritmos que resolvem ele. E galera, quando eu digo complexidade, eu estou literalmente chamando o conceito que a gente viu semestre passado em pesquisa e classificação de dados. Se a gente está com o pré-requisito funcionando, né, todo mundo que fez teoria já passou em pesquisa, então vocês já sabem o que eu quero dizer por complexidade, em particular complexidade de tempo de pior caso, caso médio, melhor caso, e aquelas notações que a gente estudou, O de n, O de 1, O de n ao quadrado, O de 2 na n, O de n fatorial. Né? Tudo isso eu espero que vocês já conhecem e que lembrem. A gente vai usar isso agora, beleza? A gente vai medir complexidade de algoritmo para saber se o algoritmo é rápido ou não e, por consequência, se o problema que ele resolve é difícil ou fácil. Ok? Ora, mas a gente viu um pouquinho antes, no final da primeira parte da aula, né, que os algoritmos eles são análogos às máquinas de Turing, IPDAs e DFAs. Se eu consigo analisar a complexidade de tempo de um algoritmo, isso quer dizer então que eu também consigo analisar a complexidade de tempo de uma máquina de Turing? Sim, e é isso que a gente vai fazer agora. Por exemplo, vamos pegar, por exemplo, o problema de dizer se um dado número é par. Okay? Sendo um problema, é um problema de decisão, portanto, existe uma linguagem que descreve esse problema, que é a linguagem que tem todas as palavras que representam números pares. Sendo uma linguagem dessa forma, existe uma máquina de Turing que reconhece ela. Uma máquina de Turing que, se eu começar a minha fita com um número par, ou com a representação de um número par, essa máquina aceita a palavra. Se eu começar com a representação de um número ímpar, essa máquina rejeita. Eu faria essa máquina na aula com vocês, mas como a aula é assíncrona, eu já estou trazendo ela para vocês. Tá? Imagina que eu tenho, por exemplo, a fita começando com 842, que é a representação de 842, seguido de infinitos símbolos brancos. Como é que eu vou saber, através de uma máquina de Turing, se esse número é par ou ímpar? Bom, eu vou primeiramente levar o cabeçote até o final da palavra. Isso eu faço nesse loop aqui, né, do estado inicial, literalmente ignorando todos os dígitos possíveis, até eu chegar no símbolo em branco. A hora que eu chegar no símbolo em branco, o cabeçote vai para a esquerda. Aí, nesse estado, o cabeçote está apontando para o último dígito do número. E aí eu vou ver, se esse último dígito for 0, 2, 4, 6 ou 8, eu mudo de estado e aceito. Okay? O cabeçote vai para a direita, no nosso caso, mas o importante é estou aceitando. E aí sim, 842, a representação dele, né, a máquina está aceitando. Okay?
Aí eu pergunto para vocês, se a máquina de Turing representa um algoritmo, ela tem uma complexidade. Qual que é a complexidade de tempo de pior caso dessa máquina? Ora, notem que o que a máquina faz é pegar o cabeçote e ir até o final da palavra e depois voltar um passo. Vocês percebem que isso é linear no tamanho da entrada? Isso aqui é O do tamanho da instância. Percebe? Se a minha instância tem 3 dígitos, eu fiz 3 passos para ir até o final e depois mais um para voltar. Se minha instância tivesse 50 dígitos, eu ia fazer 50 passos para ir até o final e depois mais um para voltar. O número de passos está linear no número de dígitos, que é o tamanho da representação da entrada. Isso aqui é uma máquina linear. Beleza? Se a gente fosse chamar de n o número de dígitos, isso aqui seria O de n. Beleza? Ok. Linear. Será que dá para fazer melhor do que linear? Será que dá para fazer constante? Bom, se a gente trocar o modelo de computação que a gente está usando, se a gente deixar de usar a máquina de Turing e passar a usar outro modelo, talvez a gente consiga fazer mais rápido. Olha só, aqui a gente tem uma alternativa à máquina de Turing, né, para resolver o mesmo problema, só que em uma outra arquitetura de máquina e uma outra linguagem. Isso aqui é um trecho do programa em C mesmo, né, que verifica se uma máquina é par ou ímpar. Literalmente, if dividir por 2 o resto dá 0, retorna 1, senão retorna 0. Vocês devem concordar, resolve o mesmo problema, só está em outro modelo de máquina. Okay? E qual é a complexidade disso? Não tem for, não tem laço, não tem nada, só tem uma continha, isso aqui é O de 1. Isso aqui é constante. Okay? E olha que interessante, né? Eu tenho o mesmo problema sendo resolvido, só que em um modelo de máquina eu gasto linear, em outro modelo de máquina eu gasto constante. Isso quer dizer, ou parece querer dizer, né, que quando a gente deixa de usar a máquina de Turing e passa a usar máquinas mais modernas, os problemas eles são resolvidos de uma maneira mais rápida. E ok, isso é verdade, né? Eu estou baixando o negócio de linear para constante. Só que existe uma propriedade que esses dois modelos têm. A gente vai voltar daqui a pouco nisso, ok? Antes disso, vamos fazer um próximo exemplo. A gente vai ver que esse próximo exemplo tem a mesma propriedade. E aí vamos falar que a propriedade é essa. E vamos ver que não dá para descartar Turing tão fácil assim, não. Nunca descartem Turing. O próximo exemplo é o OR bit a bit. Isso daqui, no momento que eu estou gravando essa aula, a gente não fez ainda. Mas no momento que vocês estiverem assistindo, eu espero que a gente já tenha feito na aula passada, né? Em aula mesmo. Uma maquininha de Turing que pega duas palavras, uma palavra W1, uma palavra W2, e troca uma sequência de X pelo OR bit a bit. Vocês lembram como é que a máquina fazia isso? Provavelmente, o cabeçote começava em 0, aí a gente jogava o cabeçote até aqui, para lembrar que são 2 zeros. Até acho que mudava isso aqui para algum símbolo, mas isso não é relevante para a gente agora. Depois ia para o cabeçote até aqui e trocava esse X por, nesse caso, 0. Aí voltava o cabeçote até aqui. Certo? Aí fazia tudo de novo. Vinha o cabeçote até aqui, aí vinha até aqui, trocava nesse caso por 1 e voltava. E depois fazia tudo de novo. Vai até aqui, troca por 1 e volta. E por aí vai. Volta até aqui no caso. Okay? Olha quanto fazer isso. Se a gente for reparar, o que a gente está fazendo é indo até o final da fita para guardar um dígito e voltando.
a gente faz isso várias vezes. Nisso de ir até o final da fita e voltar, a gente está custando linear, né? E isso a gente faz várias vezes também. É como se a gente tivesse um for dentro do outro, em que o for de fora a gente está olhando para os dígitos, e o for de dentro a gente está indo para o final da fita e voltando. Isso aqui é quadrático. Tamanho da instância ao quadrado. Concorda? O do tamanho da representação da instância ao quadrado. Máquina quadrática. Ok. Vamos trocar de modelo, vamos pegar um modelo mais moderno e vamos ver como é que a gente faria isso em C. Em C já tem até a operação pronta, é o pipe. Né? Pipe é a barra vertical. Se eu coloco a barra vertical entre dois inteiros, eu faço OR bit a bit. Uma operação só, sem for, sem nada, ótimo. Okay? Aí, de novo, eu tenho um modelo que eu estou gastando quadrático, um modelo que eu estou gastando O de 1. Pode parecer que se eu trocar de modelo, eu tenho uma solução melhor. E, galera, isso é verdade. Quando a gente compara a máquina de Turing com o computador mesmo que a gente tem no nosso dia a dia, né, a gente de fato consegue baixar um pouco a complexidade dos algoritmos. Turing realmente tem uma complexidade um pouquinho maior. Só que assim, quanto que a gente consegue baixar? Se vocês forem perceber, a gente baixou no primeiro exemplo de linear para O de 1, no segundo exemplo de quadrático para O de 1. Só que a gente continuou tendo a mesma propriedade, que é ser polinomial. O que é ser polinomial? Em relação à máquina de Turing, as máquinas atuais conseguem ser um pouco mais rápidas em um fator polinomial. O fator polinomial é baixar assim, de n ao quadrado para n, de n ao quadrado para O de 1, ou de n ao cubo para O de n, ou de n à quarta para O de n ao quadrado. É a gente conseguir baixar esse expoentezinho do O de n, né? Do n elevado a alguma coisa. Né? Seja de 2 para 0, de 2 para 1, de 3 para 1, de 3 para 2. Né? Sempre um fator polinomial. O que a gente não consegue com as máquinas de hoje em relação à máquina de Turing é baixar de exponencial para polinomial. O que eu quero dizer assim, se a máquina de Turing é exponencial, a gente fazer o equivalente na máquina de hoje em dia vai ser exponencial também. Se a máquina de Turing é polinomial, fazer nas máquinas de hoje em dia também vai ser polinomial. Talvez o grau do polinômio diminua em uma ou duas unidades, mas não vai deixar de ser polinomial. É isso que importa quando a gente está estudando classes de problema. Não importa se é O de n, se é O de n ao quadrado, se é O de n ao cubo ou se é O de 1, porque isso depende do modelo de computação. O que importa para a gente é um problema ser polinomial. Aí os problemas polinomiais são considerados fáceis. Okay? Vamos formalizar isso um pouco melhor matematicamente. Primeiro, o que é o que eu estou chamando de função polinomial? Uma função ela é polinomial se ela é O de n na k para algum k natural. Ou seja, O de n ao quadrado, O de n ao cubo, O de n à quarta, O de n na 100, O de n na 1000, O de n na 10.000. Qualquer função que seja O de n elevado a algum número, a gente diz que essa função é polinomial. Também são polinomiais O de 1, que é n elevado a 0, e O de log n também é polinomial, porque O de n também tem embaixo de O de n. Então, sempre que a gente cai numa complexidade, que é uma dessas, O de 1, O de n ao quadrado, O de n ao cubo, etc., etc., a gente tem uma função polinomial. O contrário disso são as funções exponenciais. 2 na n, 3 na n, 1,6 na n. Isso é exponencial, isso não é polinomial. Okay? Dito isso, finalmente a gente vai conseguir definir a nossa primeira classe de problemas. É a classe de problema P.
né? Isso aqui é a letra P, simplesmente letra P. Né? Geralmente a gente desenha esse P com um jeitinho um pouquinho diferente, né? Um pouco estilizado, mas é a letra P. P é a classe de problemas, ou seja, a categoria de problemas, tais que um problema está nessa classe, se existe uma máquina de Turing determinística, cuja complexidade de tempo de pior caso seja polinomial no tamanho da entrada. Okay? Os problemas que pertencem a essa classe são os problemas para os quais a gente consegue reconhecer eles através de uma máquina de Turing determinística, e a complexidade dessa máquina de Turing tem que ser polinomial no tamanho da entrada. É O do tamanho da entrada elevado a alguma coisa. Okay? Essa é a classe P. São os problemas que são considerados mais fáceis dos problemas de decisão. Então, quando a gente volta lá na nossa escalinha, né, que a gente está tentando fazer para colocar os problemas, né, a classe P é a classe dos problemas considerados mais fáceis. Os problemas para os quais existem máquina de Turing determinística de complexidade polinomial. Ou, de uma maneira mais resumida, se existe um algoritmo polinomial para ele. Um algoritmo que roda em O de n em alguma coisa. Okay? E aí vale a observação, né? Percebam, é uma classe de problemas de decisão. Okay? Por mais que possam existir algoritmos polinomiais para algum problema, se esse problema não for de decisão, ele não está na classe P. Por exemplo, o problema de dizer se um número é par, ele está na classe P, porque ele é um problema de decisão e existe uma máquina de Turing polinomial, essa daqui. Agora, dizer que o problema de determinar o OR bit a bit é polinomial é errado, porque ele não é de decisão. Embora exista um algoritmo polinomial para ele, ele não é um algoritmo de decisão, perdão, problema de decisão, portanto não faz parte da classe P. Okay? Então, classe P são problemas de decisão para os quais existe uma máquina de Turing determinística, cuja complexidade de tempo de pior caso seja polinomial. Beleza? Chamou muita atenção para o determinística. Na aula que vem a gente vai trocar isso aqui para não determinístico e vai acontecer uma coisa bem legal. Então a gente vai estudar uma outra classe de problemas, né? Mas a classe P, máquina de Turing determinística polinomial. Ok? Ok. Vamos agora ver um exemplo da seguinte situação. Eu tenho um problema e aí eu me pergunto, será que esse problema ele está na classe P? Ou seja, ele é considerado fácil, né, em termos teóricos? Ó, vamos ver o seguinte exemplo. Dado um vetor binário V e um valor x, eu quero saber se x pertence a V. É o famoso problema da busca. Né? Eu te dou um vetor binário, seja um vetor que só tem zeros e 1, e um valor x. Eu quero saber, esse valor x ele aparece alguma vez nesse vetor? Nesse exemplo, se a entrada for 1, 1, 0, 1, 0 e x for 0, a resposta é sim, porque sim, existe um 0 no vetor 1, 1, 0, 1, 0. Okay? E aí eu falo para vocês, isso aqui está na classe P. Prove. Okay? Vamos provar que esse problema pertence à classe P. Okay? Essa prova ela é feita em 2 passos. O primeiro passo, me convença de que ele é um problema de decisão. Esse passo realmente é fácil, geralmente, né? É só você me dizer, ó, a resposta é sim ou não. Beleza, ok? Isso aqui é tranquilo. É só comenta, a resposta é sim ou não, logo o problema é de decisão. E aí, o segundo passo, bom, me dê uma máquina de Turing determinística que resolve esse problema e que seja polinomial. Por exemplo, vamos resolver esse problema. Isso aqui eu faria com vocês na aula, mas sendo assíncrono já estou trazendo para vocês, né? Da seguinte maneira, eu coloco o valor de x na primeira posição da fita, depois um hashtag e depois o vetor.
Ok? Um jeito aí da gente fazer a representação dessa instância. Aí eu começo no estado inicial olhando se a primeira posição é 0 ou é 1. Nesse caso é 0, então eu vou para um estado em que eu simplesmente pulo o hashtag, e aí eu entro num loop no vetor. Eu ignoro todos os 1s do vetor, e a hora que eu chegar em 1, 0, eu aceito. Okay? Então a minha máquina funciona assim. Eu olho o primeiro dígito, se for 0, eu vou para uma sequência de estados que ignora todos os 1s e depois aceita quando chegar num 0. Daí existe outro caminho. Né? Se a gente começasse com a fita com o valor 1, então eu vou para uma sequência de estados em que eu ignoro todos os zeros e daí eu aceito com 1. Okay? Eu acho que é tranquilo de se convencer de que essa máquina resolve o problema proposto. Aí eu pergunto, qual que é a complexidade de tempo de pior caso dessa máquina? Aqui a gente só está olhando para o pior caso. Tá? Não interessa, aqui para a teoria da computação, o melhor caso e o caso médio. Vamos só olhar no pior caso. No pior caso, o número que eu estou procurando não estaria no vetor. Ele não estando no vetor, eu teria que olhar o vetor inteiro e ir até o final. Ir até o final é percorrer toda a entrada. Percorrer toda a entrada é linear no tamanho dela. Como se fosse O de n, né? Que eu vou escrever assim, O do tamanho da representação da entrada. Isso aqui é polinomial, né? Isso aqui sendo polinomial, beleza. Nomial. Está aprovado. Esse problema é um problema P, porque é um problema de decisão e é um problema para o qual existe uma máquina de Turing determinística cuja complexidade de tempo é polinomial. Beleza? Eu sou sempre obrigado a fazer essa prova através da máquina de Turing? Não. Se você tem um outro modelo equivalente, por exemplo, o modelo mais recente, né, a gente pode ir por ele. Isso aqui me traz muita nostalgia, né, porque parece muito pesquisa, né? Mas olha só, eu tenho a busca linear, é a busca que percorre o meu vetor inteiro, fazendo um if, verificando se o elemento que eu estou procurando é aquele. Se for, eu retorno 1, se não, eu retorno 0. No pior caso, o número que eu estou procurando não está no vetor, então eu vou fazer o for inteiro, e o for roda n vezes. Então, o meu algoritmo é O de n. Okay? E aí, lembre, aquela conversa de agora há pouco, que se a máquina de Turing é polinomial, então escrever em C ou C++ ou uma linguagem moderna também vai ser. E vice-versa. Né? Se eu consigo escrever em C um algoritmo polinomial, então eu também consigo escrever uma máquina de Turing polinomial. Okay? Isso quer dizer que na prática, na hora que você for provar que um problema está na classe P, tanto faz você provar via máquina de Turing ou via um algoritmo em C ou pseudocódigo ou alguma coisa nesse sentido. Né? Me dá um algoritmo em algum modelo computacional e mostra que ele é polinomial. Não importa se é O de n, ou n ao quadrado, ou n ao cubo, ou n à quarta, o que importa é ser polinomial. Okay? Essa análise permite a gente, na prática mesmo, né, no dia a dia, a gente poder esquecer um pouco a máquina de Turing e fazer essas provas só em cima dos pseudos algoritmos. Tá? Então dá para fazer prova de problema estando na classe P, sem necessariamente apresentar a máquina de Turing. Mas, por favor, saibam, isso só funciona porque a máquina de Turing é um modelo equivalente a todos os outros modelos que a gente tem hoje em dia. Tá? No fundo, é tudo máquina de Turing. Okay? Beleza, pessoal. Esta aula era isso que eu queria mostrar para vocês. Por favor, não deixem de fazer os exercícios da lista. Tem bastante exercícios sobre a aula de hoje. Okay? E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês sabem como me procurar. Estou à disposição de vocês no P-Aluno ou sempre que eu estiver no UTF-PR. Ou vocês podem me mandar e-mail que eu também vou responder assim que possível. Beleza? Um grande abraço e até a aula que vem.